Aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, estamos declarando esse santo Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, irmãos, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Amém? Porque nós cremos no poder da oração, nós cremos, irmãos, que a igreja, ela recebeu autoridade. Jesus disse: eu vos dou autoridade, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus disse: vocês vão falar em novas línguas, sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Se vocês beberem algo mortífero, não vai fazer nenhum mal. Vocês vão pisar escorpiões, cobra, não vai ter nenhum mal. Amém, queridos? E nós estamos aqui debaixo desta graça do Senhor. Em meio aos louvores, é a presença do Senhor, mas não somente Deus habita, mas Ele age em meus louvores. E por isso Tiago diz assim: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E se você crer, se diga amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vamos orar, nós vamos continuar nesse momento aqui com o Senhor. Vamos orar pelos enfermos. A Bíblia, irmãos, no Novo Testamento, durante o tempo de Jesus aqui nessa terra, mas também após ele partir e deu ordem aos discípulos, nós vamos ver muitos relatos de cura e de milagres, sinais. E a gente vê que alguns tiveram um tempo que receberam a sua cura, alguns não esperavam, algo aconteceu de repente, outros não, foram intencionais, buscaram a cura, fizeram algo para que acontecesse a cura, como aqueles amigos que desceram um homem de um telhado até Jesus, e a Bíblia diz que a fé daqueles homens, Jesus olhou e aquele enfermo foi curado. Jesus curou pessoas de diversas maneiras, irmãos, pela fé da pessoa, ou às vezes mesmo pela fé dele. E assim também foram os discípulos, curou com lenço, curou com sombra, curou de diversas maneiras. E eu não sei aonde é que você precisa da sua cura hoje, física. Quando ele disse que está alguém doente, ele está se referindo aqui à enfermidade física ou emocional, de qualquer tipo, irmãos, de qualquer índole. Amém? E nós vamos orar mediante adoração. Eu queria que o ministério adorasse ao Senhor nesse lugar, continuasse adorando. E se tem alguém que está aqui e precisa de uma cura física, o Senhor quer te curar nessa noite. E se você desejar vir aqui à frente, se você puder vir à frente, uma atitude de fé, dizer: eu quero, hoje é o dia da minha cura, você pode vir aqui à frente. Amém? Se você chegou nesse lugar, você tem algum laudo de algum médico, mas irmãos, o médico dos médicos está aqui, toda a autoridade foi dada a ele. Você pode vir aqui à frente. Amém, glória a Deus. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, e nós queremos orar por você. Nós queremos entrar em concordância agora, através da cura, irmãos, para que esse quadro mude, para que o Senhor venha a teu favor. Talvez você chegou aqui com mal-estar, você veio porque eu vou para a igreja hoje, mas você vai ser curado em nome de Jesus. A Bíblia diz que a oração feita com fé curará o doente, curará o enfermo. Aleluia. Nós vamos orar. Eu queria que o stage trouxesse o azeite. Está aqui os pastores, pastor Nilviano, pastor Walter, os pastores da igreja. Unge as suas mãos, irmãos. Vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, a intercessão, os presbíteros, né? Unge as mãos com óleo, com azeite. Não que esse azeite tenha algo de cura nesse azeite, mas ele é símbolo, irmãos, do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. E nós vamos orar. Se tem alguém em casa, se tem alguém no hospital, se tem alguém que está precisando de uma cura, represente essa pessoa, entre agora em guerra por essa pessoa. Aleluia, queridos. Essa semana eu fui numa célula, irmãos, quinta-feira, numa célula de casais, e quando nós estávamos lá, uma irmã começou a testemunhar desse momento de domingo passado. Ela disse que estava muito ruim aí nos bancos, e quando o irmão começou a orar aqui por cura, ela sentiu algo, um fogo dentro dela, e ela disse que quando chegou em casa, ela foi tirar a prova e fazer algo que ela não podia fazer, e ela disse: eu estou curada, aleluia.
Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, orar a Tua palavra, Jesus. Ela disse: se está alguém doente entre vós, eu não sei qual a enfermidade que está no corpo físico dos irmãos aqui que vieram à frente, ou estão nessas cadeiras ou em casa, mas o Senhor o sabe. E a Tua palavra diz, Pai, para que nós orássemos, se a oração de fé curaria esse enfermo, para que os presbíteros, para que os Teus filhos impusessem as mãos com azeite, com óleo, declarando a cura. Por isso, Pai, visita agora cada um dos Teus filhos e derrama, Senhor, cura do Senhor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Se é algum órgão interno, Pai, a respeito do estômago, fígado, rins, Senhor, coração, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Vá curando, vai tocando algum nódulo, algum caroço, Pai. Se é nos ossos, Pai, nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus. Declaramos joelhos, juntas, braço, pernas, declaramos coluna, seja curada. Nós damos uma ordem no mundo espiritual pela autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Pai, derrama fogo do Senhor sobre a mão dos Teus filhos, Pai, fogo do Senhor te cura nessa hora. Pai, traga a Tua cura, Senhor. Nós oramos, damos uma ordem, todo espírito de enfermidade para bem longe desse lugar, para bem longe da vida dos Teus filhos. Declaramos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Oramos a Tua palavra que diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Pai de amor, seja a origem que for a doença física e emocional, nós oramos agora, ó Santo Deus, visita os que estão em casa, visita os que estão no hospital, tem alguém intercedendo por um familiar, por alguém agora, lembrando essa pessoa, manda um anjo do Senhor, assim como Jesus, assim como o Senhor fez. Sim, Jesus, receba a cura, irmãos, receba a cura nessa noite. Seja tocado pelo poder do Senhor. Aleluia. Declaramos esse ambiente, declaramos esse momento, essa unção de cura, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Receba a cura em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado. Damos uma ordem, vá embora e não volte mais. Em nome de Jesus. Eu preciso de Ti. Declaramos a cura do Senhor. Aleluia, irmãos. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Diga assim: eu creio e eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Faça como aquela irmã. Se você puder fazer agora, faça algo que você não estava fazendo. Mas se é chegar em casa, faça algo que você não poderia fazer. Você não poderia comer algo, coma, que é para tirar a prova. Aleluia. E tudo será para a glória de Deus, para a glória dEle, no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Podem sentar, queridos. Pode acender as luzes, irmãos. Nós vamos continuar adorando o Senhor, louvando o Senhor. E eu quero ler com os irmãos aqui outro texto da palavra de Deus, irmãos. Nós estamos hoje no nosso segundo domingo de maio, e nós comemoramos o Dia das Mães. Eu estava falando hoje com alguns irmãos, como o Dia das Mães, né, como é poderoso essa palavra mãe, como é forte, irmãos, esta palavra, esta missão chamada mãe. Nós sabemos que a paternidade é algo extraordinário, né, que esse mundo está de mal a pior, por falta de paternidade, por falta de uma presença de um pai na família, muitas vezes. Mas, irmãos, a mãe é algo extraordinário, né? Porque um dos feriados que né, que mexe com nós, com a cidade, com o Brasil, é o Dia das Mães. E eu desde ontem estou vendo um movimento, e hoje, e é um domingo onde os filhos, onde a família procura se reunir, né, com as mães, mandar homenagem. E eu sei que cada mamãe aqui que já recebeu uma palavra, né, um WhatsApp, talvez um abraço, um beijo do seu filho. Que Deus te abençoe, mãe. Você é muito preciosa. A Bíblia diz que por mais que
que uma mãe venha se esquecer do seu filho, que amamentou, que amamenta. Quer dizer, trazendo a importância do que é uma mãe. Uma mãe jamais faria isso, irmãos. Uma mãe normal, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz, por mais que isso venha acontecer, Jesus disse, eu jamais vou esquecer de você. Então nós temos uma palavra. Nós temos Deus Pai conosco. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele se manifesta como um amor de mãe, né? Um cuidado de mãe mais sensível. Então cada mãe que está aqui, mãe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Talvez se você não recebeu algo do seu filho que você gostaria da sua filha, mas esse é o seu dia. E todos os dias, né? Mas hoje é em especial. Amém? E eu gostaria que as mães que estão aqui presentes, todas vocês, mamães, se colocassem em pé, por favor, só um momentinho. Todas as mães presentes, se colocassem em pé. Amém. Glória a Deus. Mãe Bibi, mãe vovó, né? E tem mãe de todo jeito, titia. Que Deus é bom, irmãos. Amém? Que Deus as abençoe, mãe. Que Deus libere sobre você hoje algo novo. Que Deus possa presentear você. Se você não recebeu um presente físico do seu filho, ou de alguém, do esposo, mas que Deus possa te presentear com aquilo que só Ele mesmo pode te dar, nesta noite ainda, nesse dia ainda. E que você possa viver, mamãe, cada dia mais, debaixo do amor, da graça de Jesus. E dizer que você é preciosa. Amém? Eu queria que os demais aplaudissem o Senhor pela vida das mães. Deus abençoe, mamãe. Amém? Daqui a pouco vocês vão ser homenageadas. Senhor Jesus, nós oramos pelas mamães nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor cubra cada uma com o teu manto de amor, de justiça, de cura, de revelação, de direção. Mães que estão precisando de uma direção nesse tempo. Jesus, traga a tua direção. Marque elas nesse dia de hoje, nesse segundo domingo de maio, para algo novo. Assim como o Senhor nos falou hoje algo nesse dia. Pai, nós queremos pedir, marque essas mamães nesse ano de 2025, Senhor. Como igreja nós abençoamos, pedimos que as portas do céu sejam abertas, as comportas, Pai, projetos, sonhos, meu Deus, que o Senhor visite mamães, Pai de amor, entregue a elas aquilo que somente o Senhor pode entregar, Jesus, e que elas venham viver o melhor da vida delas, assim como essa chuva cai, seja um sinal de um avivamento, seja um sinal de cura, seja um sinal de vida, seja um sinal na vida dessas mães nessa noite, que a resposta que elas desejam dos seus filhos, talvez do seu cônjuge, oh Jesus, entregue a elas, presenteie a elas. Nós abençoamos como igreja e declaramos toda sorte de bênção esteja sobre você, mamãe, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez pela sua vida. Podem sentar, mamães, podem sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz lá no Salmo 34, verso 8 até o verso 10. Vamos ler? Salmos, capítulo 34, do versículo 8 até o versículo 10. E ela diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Repita comigo: mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém, irmãos? Essa é uma palavra de Deus trazendo para os nossos corações, mandando nós provar e ver que é bom. Você já provou alguma comida, algum alimento que você não conhecia? Alguém falou, prova, que você vai gostar. E quando você prova, você fala, nossa, que delícia. Como é que é provar do Senhor, irmãos? Provar e ver do Senhor, como Ele é bom. E Ele diz, como é feliz o homem que nele se abriga. Provar de Deus, irmãos, é deleitar no Senhor.
é agradar o Senhor. E Ele diz que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Ele vai mostrar como Ele é bom. Todo homem, todos nós que tememos ao Senhor, irmãos, Ele diz aqui, nada falta. Diga comigo, nada. A Bíblia não diz quase nada, mas ele diz assim, nada, pois nada falta aos que o temem. Eu ouvi um testemunho há muito tempo de um pastor, e aquele pastor estava preso, porque ele fez algo errado, e ele foi preso. E um outro pastor que era muito amigo dele foi visitá-lo na prisão. E quando ele chegou na prisão, ele disse assim, pastor, o que foi que aconteceu? Por que foi que o senhor fez isso? Pastor, o senhor perdeu o amor a Deus? Ele disse, não pastor, eu não perdi o amor a Deus. Eu perdi o temor, eu deixei o temor se afastar de mim a Deus. É por isso que eu errei, por isso que eu estou aqui. Irmão, temer a Deus é reverenciar Ele, é respeitar Ele de uma maneira assim, tão poderosa, irmãos. É respeitar como uma autoridade tão maravilhosa, não é ter medo de Deus. E é por isso que Ele fala, temei ao Senhor, porque não vai faltar nada. Amém? E o último versículo que nós lemos, ele ainda é mais poderoso, porque ele diz assim, os leões, olha o exemplo que o salmista usa aqui, podem sofrer de fome, como irmãos? O rei da selva, né, Jota, aquele que é todo poderoso, que pula no cangote de um boi, que pega, você já viu, né, uma onça pulando dentro d'água, pegando um jacaré, é o rei da selva, o caçador. E se eles podem sofrer de fome, irmãos, eles podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Diga comigo assim, o Salmo 23, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos colocar em pé, irmãos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso me basta. Davi estava dizendo, eu não quero saber de mais nada, isso me basta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É isso, por quê? Porque eu temo o Senhor. Irmãos, e nós vamos ofertar, nós vamos continuar adorando a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que tem chegado até as nossas mãos, com gratidão a Deus, com amor. Domingo passado o pastor Nilviano veio aqui e falou de um projeto ali do berçário. Nós falamos das centrais de ar, da sala das crianças. E Deus é tão precioso que nós ganhamos já uma central de 18 mil BTUs. Já foi colocado lá em uma das salas, já está esfriando a todo vapor. Mas nós continuamos esperando, irmãos, o restante, para nós colocarmos para funcionar ali aquele berçário das crianças. Mas queridos, o teu dízimo e a tua oferta é uma prova de amor e de temor a Deus, queridos. Amém? Temer a Deus é quando você diz assim, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque eu reverencio, eu respeito meu Deus. Eu tenho respeito, porque Ele diz que a 10ª parte do que vem em minhas mãos é para eu devolver. Os 90% eu vou administrar, eu vou ofertar, mas a 10ª parte eu vou devolver, porque eu temo a Ele. E nós lemos aqui, que aqueles que temem o Senhor, de nada faz falta. Esses 10% não vai fazer falta, mas a Bíblia também que diz que é uma maneira de você provar o Senhor e ver que Ele é bom. E a única lugar na Bíblia que Deus manda nós provarmos a Ele, não é provar dele, mas provarmos a Ele, é com relação a dinheiro. E a Bíblia diz que é chamado de mamon, um espírito, o apego, o amor. É o único que pode competir com Jesus. Por isso, vença mamon, queridos, e seja alguém grato a Deus, ofertante, abençoador, vidas, pessoas e a casa onde você congrega, onde você tem se alimentado. Amém? Nós vamos orar. E com alegria faça isso. Nós temos o Pix aí nas cadeiras, temos aqui no telão. Eu creio que tem a maquininha também, está aqui. São maneiras para facilitar você de ofertar, de dizimar. Se for uma oferta específica, pastor, irmão, irmã, essa oferta é para a salinha lá do berçário. Você avisa para as irmãs, se for na máquina. Se for no Pix, você pode escrever para que é. E se for o seu dízimo, você tem um envelope que você põe o seu nome, você põe o valor.
E se você não quiser colocar o seu nome, você fique livre, mas eu falo sobre organização, tá bom, queridos? E você já passou o seu dízimo sobre o Pix, faça isso também, traga o envelope, põe lá, põe aqui, ajude o tesoureiro a facilitar a vida dele. Vamos orar, irmãos, amém? Ser grato a Deus. Jesus, cada oferta, Pai, cada dízimo, cada expressão de amor, através do dinheiro, é para glorificar o Teu nome. Eu te agradeço por essa igreja, por cada pessoa que tem sido ofertante e dizimista. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue liberando sobre a vida deles, e que eles possam provar do Senhor, ver que o Senhor é bom. Que eles possam, Pai, ser abençoados grandemente nos projetos, nos sonhos, que as ofertas possam multiplicar sobre a vida deles, e que o dízimo traga segurança, Pai, nas finanças, na família, na geração, que não venha faltar. Jesus, nos ajude a finalizar aquilo que precisa finalizar nesta igreja, nos ajude no projeto social, no centro de recuperação, no projeto Aliança e Amor, no projeto lá naquele bairro, Pai, Jardim Liberdade. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor vai fazer. É o que nós choramos agradecidos. Amém e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aplauda Ele, irmãos. Irmãos, podem sentar, queridos. Queridos, nós temos essas camisas, irmãos, feitas com muito amor, e diz assim: foi por amor. E aqui atrás está escrito: foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Amém? Isso é um projeto, irmãos, que Deus colocou no coração de uma irmã, e está no forno de Jeová. Mas as camisas são reais, já estão aqui, já saiu do forno. Nós temos acho que 50, 60 camisetas dessas. Tem tamanho grande, tá bom? G, GG. Essa aqui é para a Stephanie, para alguém pequenininho assim. E essas camisas estão na secretaria da igreja, estão ali atrás. Então adquira essa camisa. Ela é uma malha boa, irmãos, tá bom? E essa camisa nós vamos vendê-la, e é para ajudar nesse ministério ali do berçário. Tá ok, meus irmãos? Então, você pode comprar e pode abençoar alguém, abençoar a sua vida. Procure depois aqui na secretaria da igreja, ou durante os cultos mesmo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Nós queremos com alegria conhecer quem nos visita nessa noite. Tem alguém pela primeira vez conosco nesse lugar? Levanta a mão, pela primeira vez. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amém. Eu queria pedir que você continuasse com sua mão levantada, porque vai chegar alguém até você aí para te entregar algo.
E é um motivo de nós dizermos para você que nós lhe amamos, que essa igreja lhe ama. É o irmão lá do irmão Fabiano, é isso? Oh, amém. Glória a Deus. E dizer que nós lhe amamos, que você se sinta bem nesse lugar. Obrigado pela sua visita, meu irmão. Deus abençoe sua casa, sua família. Estou me lembrando desse homem. Quando nós chegamos em Tailândia, a primeira casa que eu morei foi na sua casa. Não sei se o senhor sabe disso, talvez sim. E eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe. Continue falando do seu coração. Amém? Receba essa lembrança. Se você desejar, anote aí no final do culto um pedido de oração. E será uma alegria estar orando por você. Você pode entregar para alguém desses coletes pretos ou ali atrás, naquele local. Amém, povo de Deus? Pois glória a Deus. Irmãos, nós queremos agora, isso, todos já estão sentados, né? Nós vamos ter uma apresentação, uma mensagem, feita com muito amor, por esse ministério de dança, através da vida da Priscila, da Raquel, e dessas crianças, adolescentes e adultos também, que vão estar trazendo uma mensagem, uma coreografia na dança, mas também uma interpretação através de uma peça. Que Deus fale ao coração das mães, dos pais, dos filhos, de toda a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Está mandando subir, é isso? É para as crianças subirem, isso.
Ela entende que o amor de uma mãe não termina. Ele apenas muda de forma e mora no coração. Mãe, hoje eu sou mãe também e agora eu entendo as coisas que você me ensinou, mas principalmente entendo que você viveu. O cansaço de ser mãe, o peso dos cuidados, o silêncio que diz tanto. Eu não sabia o quanto suas mãos, seus gestos, suas palavras formaram quem eu sou. E agora vejo tudo isso nos meus filhos. Eu sei que você partiu e, por muito tempo, senti sua falta como uma dor constantemente. Mas agora, aos poucos, percebo que sua partida não foi o fim. Você permanece aqui, na memória, nos ensinamentos e no amor que me deu. Hoje, entendo que o amor não morre, ele apenas se transforma. Você estará sempre aqui, no meu coração, e isso me traz paz. Eu sei que você está onde deveria estar, no lugar de paz, e que, de alguma forma, ainda caminha comigo. Obrigada, mãe, por ser tão presente, mesmo na distância. Feliz Dia das Mães, onde quer que você esteja. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Hoje, ao escreverem suas cartas, vimos a força do amor de uma mãe, um amor que transcende o tempo e o espaço, que nunca se apaga, mas se transforma em uma lembrança, sabedoria e carinho. Mesmo quando a dor da saudade parece apertar, saibam que esse amor permanece em cada um de vocês, guiando seus passos, acalentando cada lágrima, porque o Senhor nunca nos deixa só. Hoje, no Dia das Mães, celebramos não apenas as mães que estão fisicamente conosco, mas aquelas de que, de alguma forma, continuam a viver em nossos corações, nas nossas atitudes e no amor que elas nos ensinaram a derramar, assim como Jesus nos ensinou a amar. Que o amor delas seja o aconchego de Deus em cada momento de saudade. Feliz Dia das Mães! Glória a Deus. Vocês podem aplaudir mais alto a esse ministério. A vida da Priscila, da Raquel, dessas meninas, né, que fizeram essa homenagem tão linda a mães presentes aqui, mães que não estão aqui, mães que já estão na eternidade com Jesus, que já partiram, mães, né? Então receba, mamãe, com todo amor, essa homenagem. E eu sei que muitas ficam aqui, que estão aqui na frente, né, vendo as suas crianças, principalmente as pequenas apresentando, né, ficam todas muito bobas, né, cheias de alegria, por causa das filhas. E nós louvamos a Deus por você, mamãe, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui as crianças de 3 até 11 anos, amém? Podem vir crianças de 3 a 11 anos. Elas vão para o culto delas. Oi. Vamos orar por elas, irmãos, por essas crianças. Elas irão para o culto Kids. Amém? As salinhas já estão ali bem frias, refrigeradas, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida das nossas crianças, Pai. Obrigado porque elas são presentes do Senhor, são a herança, como diz tua palavra. E que elas cresçam aprendendo mais do Senhor, que o Espírito Santo use as titias ali nessa noite. Ministra o coraçãozinho deles, delas, e que elas possam continuar te amando, Pai, e aprendendo mais de ti. Nós as abençoamos em nome de Jesus.
Amém e glória a Deus. Crianças, vocês podem ir em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um Aliança News. Sejam todos bem-vindos. E a você que está nos visitando, saiba que esta casa também é sua. Confira agora a programação do mês de maio. Durante a semana acontecem as células. Se você ainda não participa de uma, procure a secretaria da igreja e encontre uma mais próximo de você. Às terças nós temos orações. Às 18 horas, oração das mulheres. Às 20 horas, oração dos homens. E às 20h30, oração dos jovens. Às quartas, nós temos culto, às 19h30. Aos sábados, a programação está cheia de momentos preparados com todo carinho e para todas as idades. Então, anota aí. Oração para toda a igreja, às 6h20 da manhã. Células infantis, às 16 horas. Aliança Teen, às 17 horas. E Aliança Jovem, às 19h30. E aos domingos, culto de celebração, às 19 horas. Dos dias 16 a 18 de maio, acontecerá o Encontro com Deus dos Jovens Rapazes. As inscrições já estão abertas através deste número ou na secretaria da igreja. Siga nossas redes sociais para não perder nada que acontece por aqui. Fique agora com uma palavra que vai edificar a sua vida. Meus irmãos, nossas comunicações, só reforçando o encontro com Deus de jovens, que é esse final de semana agora, sexta, sábado e domingo. Quantos anos para cima, Juan? 15 anos, irmãos, para cima, jovens, tá bom? E será um final de semana ali na chácara. Mande os seus jovens para esse encontro, que é maravilhoso, tá bom, gente? Abençoe quem não pode pagar uma inscrição, e eu creio que será maravilhoso o nosso encontro com Deus de jovens, né? Esse jovem aqui está muito bonito, glória a Deus. Deus é bom. Amém, gente? Então nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero chamar aqui uma mãe linda, né? Uma mãe preciosa, uma mãe, pastora Jane. Ela vai ministrar a palavra essa noite, e que Deus dê graça. Pode aplaudir Jesus pela vida dessa mãe. Amém? Essa mãe de um trio, e também uma mãe, né, de muitas vidas. Eu quero chamar aqui o Ramon e o Gustavo aqui à frente, para nós, os dois que estão aqui, ou já foram embora, não pode, né? Ah, Ramon está ali, cadê o Guga? Vem aqui, meu filho. Muito bem, só está o Ramon. Gustavo, acho que não foi arrebatado não, porque nós estamos aqui, né, irmão? Deus é bom. E o Mateus está em Marabá, não deu para vir, né? E é isso, irmãos. Nós vamos agradecer a Deus. Essa mãe é mãe desse bebê aí, do caçula, mãe do Gustavo e a mãe do Mateus, né? E nós louvamos a Deus por você, viu, mamãe? Pela sua vida. Que Deus a use com muita graça, que Deus a use com muita liberdade no Espírito, que Deus te capacite, que você fale ao coração dessa igreja. E o seu filho caçula vai orar por você aqui nessa noite. Amém. Boa noite, igreja. Queria que se estendesse a mão aqui para minha mãe. Papai do céu, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia das mães, Jesus. Tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas. Senhor, que essa noite, Senhor, toca no coração da minha mãe, Senhor, que tudo aquilo que ela preparou, que tudo aquilo que ela vai falar essa noite venha sido inspirado pelo Senhor, Jesus. Que toca no coração de cada um aqui essa noite, que a palavra venha, toca cada um de uma forma diferente, com aquilo que a gente precisa escutar do Senhor, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, todo o espírito de distração, tudo aquilo que venha afastar a gente daquilo que o Senhor quer falar com nós, Senhor. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, tudo que vai nos afastar daquilo que o Senhor quer falar. Abençoe, Senhor, minha mãe, a minha família, todo mundo que está aqui. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Aleluia. Aleluia. Que honra, hein? Receber a oração do Ramon. O Ramon é uma graça. E é maravilhoso. Ontem, eu falei para ele que ele não tem mais vergonha não, que ontem em um casamento, ele que fez a palavra, né, lá para o amigo, e foi demais. Eu falei para ele, você arrasou, Ramon. E que privilégio, né, estarmos hoje aqui nesse culto, e para exaltar o Senhor, que diante de tudo, Ele é exaltado. Enquanto nós estávamos vendo a dança aqui das crianças, né, eu fiquei tão emocionada. E fiquei tão impactada porque só o sentimento de ser mãe já é algo incrível em nós. Como o Senhor tem nos surpreendido. E depois veio com aquela outra homenagem que a gente nunca tinha tido aqui, né? Para aquelas mães, para aquelas filhas que já perderam a sua mamãe. E eu sei que um dia vamos se encontrar, vamos nos reencontrar no céu, porque esse é o nosso alvo, esse é o objetivo maior de estarmos aqui servindo o Senhor. Nós não somos dessa terra, nós temos uma pátria. Nós somos aqui forasteiros. Eu lembro há muitos anos atrás de um hino chamado Forasteiro. Quem conhece o cantor cristão, né, Jota? Tu conhece, né, Jotinha? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós representamos o reino, nós não somos dessa terra, mas estamos aqui. Enquanto vivermos aqui, que nós possamos representar esse reino lá do céu de uma forma muito única e maravilhosa. Que nós possamos realmente sermos pessoas que vamos representar esse reino de uma forma muito preciosa, amém? E eu estava ouvindo a vozinha de cada uma ali, eu fiquei emocionada. E na verdade já tem uma semana que eu venho assim com um sentimento, de quebrantamento. Eu acho que desde o começo do ano eu estou esse ano assim, muito quebrantada, muito assim, contrita. Eu falei, Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer nesse tempo. Tem ministrado muito na minha vida. E desde segunda-feira que eu lendo essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração para ministrar aqui na igreja. E o tema, o irmão pode colocar aqui o tema. Eu dei até a referência errada para a irmã, porque eu ia ler em Mateus, mas aí eu resolvi ler em Marcos. Eu terminei de ler Marcos esses dias e está fresquinho assim ainda aqui no meu coração. Falei, então eu vou compartilhar lá em Marcos. É bem parecido, mas tem um pouquinho de diferença, mas é o mesmo texto. E Marcos está lá em Marcos 7. Amém? Marcos 7, a partir do 24. O tema que eu dei para essa palavra foi uma mãe aos pés de Jesus. E eu sei que aqui nessa igreja nós estamos lotadas de mulheres, de mães, de filhas, de servas, de homens, de servos do Senhor, prostrados aos pés de Jesus. Amém? O nosso maior objetivo como igreja é não somente conhecer Jesus de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele, de buscar Ele profundamente, que Ele possa ministrar no nosso coração. E uma mulher, uma mãe, uma filha, uma serva, um servo do Senhor, aos pés de Jesus, pode aprender muito, pode crescer muito. Esses dias eu estava aqui no dia daquela peça da ressurreição, no dia da Páscoa, quando nós estávamos aqui, eu vendo as crianças dançando aqui, mexeu muito comigo, falou profundamente ao meu coração, porque nós estamos fundamentando as nossas crianças na palavra, aquilo que é da idade delas, aquilo que eu não sabia. Eu fiquei ali pensando, falei, meu Deus, da idade dessas meninas, o que elas já sabem, o conteúdo que elas já têm do Senhor é muito grande. É aquilo que elas podem chegar na escola, elas já são testemunha. A menorzinha, a maior, elas já chegam lá, isso aqui eu não vou fazer, porque elas estão sendo fundamentadas. E aqui da ressurreição foi muito profundo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E hoje aqui, a dança, eu falei assim, elas dançando aqui para as mamães, depois vieram as adolescentes, eu falei, já tendo assim contato com a vida mesmo.
eu sei que Deus tem feito grandes coisas nessa igreja. Muitas coisas Deus tem feito. E só é o começo, amém? Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e diga assim: só é o começo daquilo que Deus tem para liberar sobre a nossa vida. Domingo passado, o pastor ministrou sobre a família. E foi muito forte a palavra sobre família. Porque nós somos uma igreja de família. Né? Nós somos, como o pastor falou, que a família é a extensão da igreja. A igreja é a extensão da família. Então, olha a responsabilidade que nós temos como igreja, como família. Né? Tem coisas que nós vamos aprender na nossa casa e trazer para a igreja. Tem coisas que nós vamos viver ali no seio da família e trazer para a igreja, para que a igreja seja edificada através da nossa família. E isso que vocês têm vivido nesse tempo com seus filhos, de trazerem para ensinar, para fundamentar aqui na igreja, é extraordinário mesmo. Continue assim, continue investindo nos seus filhos, nas suas filhas, porque vale a pena investir nos nossos filhos, amém? Hoje, esse dia tão especial, Dia das Mães, eu queria falar sobre uma mãe. E assim, vieram várias mães assim na minha cabeça. Eu queria assim, não, mas eu queria falar. Aí veio a mãe de Jesus, né? Essa mulher que foi tão privilegiada de caminhar na terra. E a Bíblia fala de várias mulheres. Mas o maior sentido de ser uma mulher são essas mulheres que foram mães, que fizeram a diferença na sua geração, e que são inspiração para mim e para todas as mulheres daqui. São essas mulheres que nós olhamos na Bíblia e falamos como vale a pena investir nos nossos filhos, como vale a pena ser mãe. E essa mulher aqui, ela é uma mulher extraordinária. Essa mãe extraordinária. Aqui de Mateus 15, 21 a 28, e de Marcos 7, 24 a 30. Eu vou ler aqui em Marcos, tá bom? Amém? Eu não vou ler aqui na televisão, vou ler aqui na minha Bíblia, que eu anotei algumas coisas. Marcos 7, Marcos 7 a partir do 24. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não consegui manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da sua mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já havia deixado. Amém? Aleluia. Essa palavra aqui, ela é muito forte, porque essa mulher, ela era de origem grega. Ela não era judia, ela não era do povo judeu, mas ela era de uma origem, de um povo muito orgulhoso. Se você estudar um pouco sobre os gregos, vocês vão ver que eles eram aqueles que eram tidos como os conhecedores do saber de tudo. Até hoje tem muita coisa, né, que falam dos gregos, né? Tem aí quem estuda filosofia, quem conhece a história, vai entender que vai falar muito sobre eles, porque eles eram um povo assim bem orgulhosos, bem donos de si. Então, Jesus, ele tinha saído ali da Galileia, e se você ler um pouquinho antes, ele estava ali ensinando sobre tradição e tal, e falando, mas aí ele sai e passa ali por Tiro e Sidom e chega ali naquela cidade, e ele chega de uma forma que ele não queria ser visto. A palavra aqui em Marcos vai dizer que ele chega pelos arredores ali de Tiro e Sidom, mas ele não queria ser visto. Ele chegou como se ele estivesse chegando escondido para descansar, para ficar um pouco quieto ali, não queria chamar muita atenção, chegou escondido.
Mas aí a palavra diz que essa mulher avistou, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E ela deixa tudo e ela corre atrás de Jesus. Ela deixa tudo e corre atrás de Jesus. E quando ela chega diante do Senhor, de fato, a partir do 25, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. Olha só, aquela mulher, ela tinha um objetivo. Por mais que ela não soubesse ou não conhecesse Jesus verdadeiramente, mas ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia que ele era o mestre. Ela sabia que ele era o único que podia curar a filha dela. E ela deixa toda a tradição, ela deixa todo o orgulho, ela deixa tudo e vai atrás de Jesus. E a palavra do Senhor lá em Marcos, lá em Mateus ele é bem profundo também, que ele diz que quando ele chega ali na região ali dela, ela grita. Ela não chega somente e fala assim: ei Jesus, não, ela fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela falou bem parecido com o cego de Jericó. Mas ela se prostra diante dele e fala: ajuda-me, ajuda-me. Ou seja, o clamor do coração daquela mulher era algo que impulsionava ela a ir adiante, a não ficar ali parada, a dar passos de fé, a sair do lugar que limitava a visão dela. A tradição dizia que eles eram os melhores e eles não se davam bem com os judeus, eles não gostavam dos judeus. Como os judeus também não tinham muita assim, aproximação com os gregos, eles não tinham muito, eles tinham a religião dele, eles acreditavam na ciência, nas coisas lá, no poder deles, mas eles não acreditavam muito em Jesus, e Jesus tinha vindo para os seus, Jesus tinha vindo para Israel, para o povo de Israel. Mas aquela mulher, ela ousou deixar toda a tradição, deixar toda a cultura do seu povo e chegar diante daquele que poderia mudar a vida dela. E eu fiquei me perguntando: mas, meu Deus, o que levou aquela mulher a romper com tudo, com toda uma tradição? Porque não é fácil. A gente ficou falando aqui, falando tal, na Bíblia a gente lê aqui, e a gente acha super normal. Deixou, tal, veio, correu, se prostrou, tal. Mas tinha uma cultura, tinha algo muito grande que ela tinha que romper, ela tinha que sair daquele meio ali e chegar diante daquele que poderia mudar a vida dela. Sabe o que fez aquela mulher romper com tudo? Porque na casa dela, ela tinha uma filha, que a palavra do Senhor diz que ela estava horrivelmente endemoniada. Horrivelmente endemoniada. Terrivelmente, lá em Mateus diz que ela estava terrivelmente endemoniada. Ou seja, existia um problema dentro da casa dela, existia uma luta dentro da casa dela, e ela não poderia ficar de braços cruzados. Só quem enfrenta uma luta, só quem sabe o que é isso, sabe o que é romper com a tradição, romper com tudo, para chegar diante do seu milagre. Esses dias eu disse para uma irmã aqui na igreja, eu falei: irmã, em nome de Jesus, não perca sua filha. E às vezes nós estamos perdendo dentro da nossa casa. A palavra de domingo falou sobre família. E foi tão impactante para mim, porque nós temos uma família. Nós temos a nossa casa. Nós temos o nosso lugar de conforto, o nosso lugar de repouso. Nós temos o nosso lugar onde ali a gente pode se conectar. Ali as pessoas da nossa casa sabem quem somos verdadeiramente, não é verdade? Na tua casa, os teus filhos sabem quem você é. Na minha casa, os meus filhos não veem a pastora Jane, eles veem a mãe. A mãe. E a mãe ali, não é, Ramon? Ali é a mãe. Dentro do nosso lar nós somos nós. Então é dentro da nossa casa, é nessa extensão da igreja que o pastor falou, é nesse lugar que
que nós precisamos experimentar o milagre, que nós precisamos viver os milagres. É desse lugar que nós vamos dar passos de fé, de sair do lugar que nos limita e falar: não, eu creio no milagre do meu filho. Eu creio quem pode tocar no meu filho e transformar a vida dele. E não importa o orgulho, não importa o que eu vivo aqui, eu sei quem pode curar o meu filho. Sabe, uma mãe que se depara com um filho doente, ela faz coisas que ninguém pode imaginar. Eu estava comentando hoje com alguém e falei que Deus fala, Jesus lá em Isaías, ele diz assim, gente, eu só estou na introdução ainda, viu, o horário. Amém, aleluia. Ninguém quer ir embora agora, não? Glória a Deus. Lá em Isaías 49:15, se quiser colocar aqui, pode colocar, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mame e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei. Eu jamais esquecerei. E eu estava falando com a irmã e eu falei assim: olha, os primeiros 3 meses de uma mãe gerar um filho, ela renuncia à própria vida, ela renuncia tudo para viver aqueles 3 meses, para aquele serzinho que chegou ali na nossa casa e mudou tudo. É esse pedacinho de gente que muda e transforma a nossa vida. Em 3 meses a gente não vive a vida da gente, a gente vive a vida deles. E eu estava comentando e olhando para os meus filhos e falando: hoje eles já podem andar com os próprios passos, já podem, mas não importa a idade, o filho sempre vai ser filho, e a mãe sempre vai clamar pela cura dele. Eu estou falando de mãe porque hoje é esse dia, mas eu estou falando para o pai também. Você como pai, você como homem de Deus, você renuncia tudo para estar ali perto de um filho, para viver, para cuidar, para amar, para dar o melhor, né? E esse dia eu estava até falando, a Stephanie falou: pastora, qual é o tema da sua mensagem? Eu falei assim: eu acho que eu vou dar o tema, nem sempre o que a mãe pensa, não, nem sempre o que a mãe pensa é bom. Aí a Stephanie ficou assim, eu acho que foi assim mais ou menos que eu falei, né? A Stephanie falou: mas por que, pastora? Eu falei: porque tem hora que a mãe quer fazer tudo para o filho. Se ela pudesse, ela entregava a própria vida para aquele filho. Mas a gente sabe que tem momentos na nossa vida que a gente tem que dizer não para aquela pessoa crescer, para aquela pessoa desenvolver, para aquela pessoa viver e cumprir os propósitos de Deus dela nessa terra. Não é verdade? Então tem hora que a gente tem que dizer não, que por mais que doa dentro da gente, que por mais que rasgue o nosso coração, mas o não, ele também é importante. O não faz com que a pessoa também cresça. Esses tempos agora o meu filho tinha ido para fora do Brasil e algumas irmãs chegaram para mim e falaram: não, pastora, deixa ele lá, porque vai ser bom para ele vai crescer, vai e tal. Mas no meu coração eu queria falar: volta, meu filho, pro colo da mamãe, porque mãe é isso. Mãe é aquela que pudesse, carregava aqui, ó. A mãe, o meninozinho às vezes até errou o passinho aqui, mas a mãe não viu que ela errou, porque foi tão perfeito. As outras erraram, a minha que acertou, né? Todo mundo errou, a minha acertou, porque é tão linda a gente ver, né? Eu vejo assim, os pais chegaram tudo cedo, sentaram nas primeiras cadeiras. Eu falei: coisa mais linda, gente. Nós vamos ter uma apresentação, viu, Priscila? Toda semana, as crianças tudo aqui, os pais estarem tudo aqui, bem na frente, nas primeiras cadeiras, aleluia. É lindo, porque ser mãe, pai, porque eu não digo só mãe, eu quero pregar para a igreja, eu quero trazer uma palavra para a igreja. Não é só para as mães, mas para a igreja. É renunciar à própria vida, para que aquela pessoa desenvolva os planos de Deus nessa terra, para que ele viva. E a Bíblia, ela é tão tremenda que ela diz assim, nesse mesmo, aqui em Marcos, em Mateus, antes, 16 vai dizer sobre a tradição e falar: honre teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem nessa terra. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: honra teu pai e tua mãe, para que os planos de Deus se cumpram na sua vida e se prolonguem teus dias nessa terra. Eu já contei aqui uma experiência, eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pela minha tia. E minha tia, ela foi mãe,
Ela que meus filhos, tudo, ela acompanhou tudo, meu casamento, não foi, amor? Tudo foi minha tia. A minha mãe não teve muita participação, mas ela é viva. E aí, hoje, na hora de mandar mensagem, eu peguei, coloquei tia lá. Aí eu falei, não, eu vou primeiro mandar para minha mãe. E eu mandei a mensagem para minha mãe. Aí quando a minha tia recebeu, ela falou assim. Aí quem respondeu primeiro foi a tia. Ela falou assim, minha filha, eu louvo a Deus pelo tempo que eu vivi com você. E foi um privilégio caminhar contigo esse tempo todo. E hoje olhar lá pra frente e ver a mulher que você se tornou. Mexe comigo. E eu falei, ô tia, a senhora ocupa um pedaço do meu coração. E mãe é isso, né? Tia, mãe, aquela que cuidou, porque mãe não é só quem gera, mas é quem cuida, é quem está ali presente, é quem... A Bíblia diz que para cuidar de alguém como dor de parto, imagina só, né? O cuidar, o proteger, o discipular, tudo isso. E aqui tem essa mulher, né? Essa mulher, Ciro Fenício, essa mulher cananeia, essa mulher que não conhecia a palavra de Deus, essa mulher distante, mas uma mulher perseverante. Eu coloquei aqui uma mulher perseverante. Uma mulher perseverante, uma mulher que perseverou e não desistiu. Amém? Quando essa mulher de ascendência grega, né, ela esteve diante do Senhor, ela se ela se prostrou diante do Senhor. Então ela poderia ter chegado diante do Senhor e ter falado para Ele, Jesus, chamado, clamado para Ele. E a primeira coisa que Ele falou aqui, então os fariseus, 7:24, Jesus, Ele lhe disse, deixe que primeiro, 7:27, tá? 7:27, você pode colocar aí. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Porque ela chegou diante de Jesus e ela falou da filha dela. Ela chegou dizendo para ele que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. E ele vai falar para ela, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha que palavra. A gente olha aqui e fala, mas Jesus foi muito duro. Jesus foi muito duro. Imagine você recebendo uma palavra dessa de um líder espiritual, de alguém que você crê que ele pode mudar a história da sua casa, da sua família. E ele diz, olha, a comida aqui, não vamos entregar para os cachorrinhos. Ou seja, chamou aquela mulher de, né? Outra viraria as costas, mas a resposta daquela mulher mudou a história dela. A resposta dela. O importante não é a pergunta, mas é como você responde. É como você vai responder. Amém? 28 diz, ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, olha só, mas até os cachorrinhos, quem tem cachorro aqui sabe como que é, né? Ele vem na mesa para comer. E você fica jogando ali. Ela se comparou mesmo. A palavra que o Senhor falou para ela, ela vai lá e se compara mesmo. Ela diz, olha, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É muito forte, irmãos. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, debaixo da mesa. Ou seja, ela se humilhou. E tem processo na nossa vida que nós precisamos se humilhar. Precisamos tirar toda a capa de orgulho, tirar tudo aquilo que impede da gente viver coisas grandes no Senhor. Sabe, a estrutura de orgulho nos impede de viver um milagre verdadeiro. E quantas pessoas passam por dificuldade, por luta, mas tem um espírito de orgulho e uma capa de orgulho tão grande que impede de ver a glória, que impede de experimentar do milagre de Deus, que impede de
de crescer mais no Senhor, porque acha que já sabe de tudo, porque acha que conhece tudo e não precisa mais conhecer nada. Tem gente que é assim. Tem gente que não se deixa ser discipulado, ser amado, ser cuidado. Tem gente que não se deixa mesmo. Tem gente que quando ele é confrontado, ele vira as costas. E às vezes o confronto vem para curar a nossa vida, para curar a nossa alma. Um filho quando é confrontado, um marido quando é confrontado. É tão importante você aceitar o confronto e falar assim: eu estou aqui, eu quero, deixa eu experimentar disso aí mesmo. Todo confronto que vem na nossa vida, ele vem para nos curar. Todo confronto que chega, e se você estiver disposto a responder diferente àquilo que chegou até você, você pode viver algo extraordinário. Olha a resposta, não é, daquela mulher: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus donos, das migalhas. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. Você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Aleluia. Glória a Deus. O demônio já deixou a sua casa. Espíritos que vêm para trazer divisão, para trazer separação, para trazer discórdia, para trazer divisão na nossa vida. Eles estão ali. Eles estão ali, muitas vezes na nossa casa. Ou está tendo acesso a algumas casas, quando nós não se deixamos ser ministrados pelo Senhor. Quando nós não deixamos que o Senhor mude a nossa história. Quando nós ficamos ali, vivendo uma vida totalmente distante daquilo que Deus tem para nós. E aqui nessa igreja, tem tantas pessoas que têm testemunhos enormes, tremendos, testemunhos de cura, testemunho de vida, testemunhos hoje, que vai mudar muitas vidas. Por quê? Porque decidiram enfrentar o confronto calado. Porque decidiu, diante do confronto, diante daquele momento de cura, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você está pronto para receber o não do Senhor? Você é mãe, como é que está na tua casa? Nós que somos mães, que hoje é um dia tão importante. Hoje é um dia que eu acredito que quase todas aqui receberam mensagem, se não todas, uma palavra, um elogio, algo do filho, algo que te levantou, né? Eu acho que todas nós aqui hoje recebemos algo. Eu recebi flores, eu fiquei tão encantada, que faz tanto tempo que eu não recebo flores, né? E eu falei: gente, que coisa linda. Hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia, mas olhe para a tua casa, olhe para dentro do teu lar. O que faz uma mãe? O que faz uma mãe romper tudo, romper com a sua própria dignidade e falar assim: sabe o que é? É quando você está perdendo algo dentro de casa. Só sabe quem está perdendo. Só sabe a dor de chorar quem está enfrentando uma luta dentro de casa e que fala: eu não vou abandonar, eu não vou abrir mão, porque é mais importante que qualquer coisa. Esses dias uma mãe falou para mim: pastora, eu sou guardiã do meu lar. Eu sou guardiã e eu sei que o inimigo tem tentado roubar o que é mais importante na minha vida. Satanás tem tentado entrar na minha casa, mas eu, como guardiã do meu lar, pastor, eu nunca vou entregar minha casa. E quantas mães já testemunharam, quantos filhos aqui hoje são respostas de oração dos seus pais? Quantos filhos aqui hoje estão aqui hoje? É resposta de oração. A pastora Rosângela já estava me falando da mãe do irmão Jota. A pastora Rosângela me falou: pastora, essa mulher
mulher está deixando um dos maiores legados nessa terra. Um dos maiores legados. Filho, servo do Senhor, adorador, o neto, uma geração. Filho pastor, filha pastora também, uma geração. E esse é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos. Por isso que no momento da luta, por isso que no momento da dificuldade, por isso que nesses momentos nós não precisamos ter vergonha. Nós não precisamos ter vergonha para correr e se prostrar diante do Senhor. Sabe, fazer igual essa mulher aqui, correr e romper com todos os seus limites para falar assim: eu sei quem é Ele, eu sei quem é Jesus, e só Ele pode mudar a minha casa. Porque tem lutas que só Jesus pode nos ajudar. Tem momentos da nossa vida que ninguém pode nos ajudar, é só no secreto. Tem dor que eu não tenho como transferir. E aqui eu sei que tem pai, tem mãe, tem coisa que a gente não pode transferir. O único que entende a nossa dor, as nossas lutas, as nossas dificuldades é Ele. Sabe por que Ele falou para aquela mulher daquele jeito? Porque Ele queria quebrar nela, Ele queria arrancar dela essa estrutura de orgulho, e que ela pudesse olhar para Ele e ver nele a cura. E toda vez que nós nos prostramos diante do Senhor, nós nos levantamos ali recebendo a recompensa que vem do alto, amém? E essa mulher recebeu a recompensa. Olha o que a palavra diz. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado. Aleluia. E o demônio já tinha saído. Aquela mulher experimentou um dos maiores milagres de uma mãe. Muitas mulheres na Bíblia, muitas você vai ver assim: mas pastora, tantas mulheres experimentaram tantas coisas maravilhosas. Mas eu estou te falando e estou te dizendo de um povo que não conhecia o Senhor. De você sair dali e falar: hoje eu quero conhecer esse Jesus que pode mudar a minha vida. E eu sei que muitas pessoas estão aqui hoje, que vieram aqui hoje ouvir essa palavra, que vieram aqui nesta igreja hoje. Eu sei que Deus quer realizar um milagre na sua vida. Eu sei que o Senhor quer mudar a tua história. Ela nem precisou levar a filha. Ela nem precisou levar a filha. O milagre alcançou. Alcançou a casa dela. O milagre vai alcançar a tua casa. E como uma voz profética, eu quero liberar hoje, nesta noite, que o milagre vai alcançar a tua casa. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Nós vivemos em um mundo hoje totalmente instável. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós vivemos dentro dessa luta, assim. Mas eu quero dizer para você que você está diante daquele que pode mudar a tua vida. E pela fé, você pode experimentar o milagre de Deus na sua casa. E se você não vê agora, mas um dia você vai contemplar o milagre do Senhor. Um dia você vai ver. Porque eu creio, irmãos. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que muda história. Eu creio no Deus que gera milagres. Eu creio no Deus que muda nossas histórias. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e na minha vida também. Na minha casa também. Porque todos nós precisamos de um milagre. Nós podemos estar vivendo até algo tranquilo agora, algo estável agora, mas nós precisamos de um milagre da parte do Senhor, amém? Que nesta noite o Senhor possa ministrar profundamente na sua vida. O primeiro ponto foi perseverança. Aquela mulher perseverou, e toda mãe persevera. E toda mãe persevera. Então persevere no Senhor. Não desista, pai e mãe. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Ela se humilhou para
receber o milagre dela. Ela se humilhou. E eu quero estender agora, não somente para nós mães, mas eu quero estender para a família, para o casamento. Eu não sei como você tem vivido nesse tempo. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Creia no milagre. Faça como aquela mulher. Sai do lugar de conforto. Sai do lugar do comodismo, da distração. Sai e diga assim, eu quero mais do Senhor. Saia deste lugar que te limita. Sai. E diga, não, eu acredito, eu quero viver algo novo. Ontem, nós fomos num casamento aqui de dois jovens. Ele é daqui da igreja e ela é de outra igreja. E eu chorei praticamente aquele casamento todo. Eu fiquei tão emocionada. Era como se eu estivesse casando um filho. E era, né, Irã? E era. Eu acho que o Antônio, E o Antônio, ele é muito engraçado. O Antônio, ele é muito, muito precioso. A gente conversa com ele tem um gesto assim, um negócio assim, tal. E vendo o Antônio casando, meu coração se acendeu de alegria. E eu falei, como vale a pena uma mãe orar? Como vale a pena uma mãe não liberar seu filho e não perder seu filho? Mãe, a responsabilidade é nossa. Não vamos perder nossos filhos. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas nós somos guardiãs do nosso lar. Nós somos aquelas que vão se levantar nesse tempo com ousadia e declarar: minha casa é de Jesus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. E eu quero chamar o pastor aqui na frente também. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua família. Mas entenda uma coisa. A nossa família é o bem mais precioso que o Senhor nos entregou nessa terra. A nossa família é como se fosse o jardim do Éden aqui nessa terra. E Deus, Ele foi tão lindo, Ele foi tão precioso, que Ele poderia ter nos gerado de qualquer forma. Vai, um monte de gente aí, vai, gera tal. Não, Ele colocou uma família. Todos nós temos um lugar para onde ir. Você tem um lugar para onde ir. Você saindo daqui, você vai sair daqui, você vai ter um lugar para ir. Você vai ter sua casa. As tuas filhas, Maiara, elas têm um lugar para ir. Os teus filhos, irmão Ailton, eles têm um lugar para ir. Irão, os teus filhos, eles têm um lugar para ir. Nós temos um lugar para ir. Eu tenho um lugar para ir. E antes de eu constituir a minha família, antes do Senhor entregar a minha família, eu tinha um lugar para ir. E aí a palavra do Senhor vai e diz: deixa pai e mãe e se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. E dali nós vamos constituir nossa família. E eu constituí minha família. Mas essa família que eu constituí é responsabilidade minha de orar por ela, de pagar um preço por ela, de se prostrar diante do Senhor. Eu sei que tem famílias aqui que o filho não está terrivelmente endemoniado como estava daquela mulher, mas que tem enfrentado luta, que precisa que você saia do seu lugar de comodismo, de distração, e comece a lutar pelos seus filhos. Comece a se derramar diante do Senhor. Se falta amor, se falta algo, diga para Jesus: Jesus, derrama do teu amor sobre a minha vida. Eu conheço uma pastora que ela é uma mulher que para mim ela é um exemplo. Quando ela casou, o marido já tinha um filho, e aquele filho veio para a casa dela. Mas ele veio igual essa filha dessa mulher está.
E ela enfrentou muita luta com aquele filho. E ela teve filhos. E ela amava os filhos dela. E aquele filho ficou ali. E um dia ela falou pra mim, eu falei, como? E eu comecei a ver, depois de muitos anos, eu comecei a ver ela loucamente apaixonada por aquele filho, que é só do marido. E eu falei, como tu conseguiu viver tudo isso? Ela falou, Jane, porque eu decidi rasgar todo o orgulho do meu coração e amar aquele filho, porque Deus me entregou ele. Tem coisa que Deus te entregou e cabe a você lutar por eles. Eu não sei se aqui tem casal, e até sei que o filho não é do pai ou da mãe, mas o Senhor te entregou um presente. Lute por ele. Lute pelo teu discípulo. Lute pela pessoa que Deus colocou na tua célula, porque nós somos pais espirituais também. Você não abandonaria seu filho? Não abandone o discípulo, porque nós somos mães e pais espirituais. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu não sei, que nem eu estava falando, eu não sei como é que está ali a tua casa, a tua família, a tua geração. Mas eu queria que você orasse nessa hora. Mas orasse ousadamente. Ousadamente. E colocar diante do Senhor os teus filhos. Colocar diante do Senhor os teus pais. Porque aqui tem filhos, muitos filhos. Coloca diante do Senhor agora a tua casa, a tua família, e fala, eu não vou entregar para o diabo, eu não vou, porque eu tenho Jesus, e a palavra me garante que quando eu vou até Ele, Ele muda a minha história, o milagre vem, Deus transforma, Deus muda a nossa casa, Deus muda. Então ora nesta hora, se prostra diante do Senhor. Diga para Jesus, eu não quero ir para o céu só. Eu não quero. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Põe teu esposo, põe teu marido diante do Senhor. Adoradores. E declare, porque aquela mulher se prostrou e adorou o Senhor. Que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Aquela mulher adorou o Senhor, e quando ela adorou, o Senhor olhou para ela. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que adore o Senhor em espírito e verdade. Como um lugar e que toda estrutura, tudo aquilo que atrapalha viver o sobrenatural do Senhor cai por terra. Onde Jesus tem pra